e nós precisamos de meditar na palavra do Senhor antes de estar participando da Santa Ceia. Nós lemos 2 versículos da palavra do Senhor registrada no livro de Êxodo, onde vai narrar a conversa entre Moisés e Deus. E essa conversa se deu no Monte Sinai. E o que levou eles a conversarem foi a rebelião do povo de Israel. Por que, irmão Geraldo, o povo de Israel se rebelaram contra Deus? Porque Moisés, escolhido por Deus para tirar o povo do Egito e introduzir eles na terra prometida, no meio da trajetória, Moisés pede para que o povo ficasse no pé do monte, porque Moisés iria subir ao monte para poder buscar orientação e direção da parte de Deus para aquela trajetória. Moisés fica em um tempo um pouco meio extenso, 40 dias, e o povo começa a pensar: Moisés deve ter morrido lá no monte, Moisés não vai descer mais, já passou 40 dias, até agora nada. Quer saber de uma coisa? Vamos levantar um líder para nós, vamos pegar as nossas joias, as nossas riquezas que nós ganhou do Egito, vamos fazer um Deus para nós, e vamos assim servir esse Deus. A Bíblia nos diz que quando Deus, do alto céu e lá do monte, conversando com Moisés, vê o erro que o povo está cometendo, Deus fica tão irado que diz para Moisés: desce depressa, porque o teu povo, Deus ficou tão nervoso que já não disse mais o meu povo, Deus diz: o teu povo está pecando. Moisés desce correndo, e quando Moisés vê o bezerro de ouro, vê o povo pecando, Moisés fica tão nervoso que pega as tábuas da lei, que Deus havia escrito as leis, e quebra de decepção daquele povo. E Moisés desce e dá uma repreensão do povo severa, manda punir quem estava na frente dessa rebelião, e depois de dar aquela chacoalhada no povo, Moisés diz para o povo: agora vocês ficam aqui, que eu vou subir lá para conversar com Deus, para tentar arrumar a bagunça que vocês fizeram. O povo fica no pé do monte, Moisés sobe para o monte. Quando Moisés vai conversar com Deus, Deus diz para ele: Moisés, chega. Esse povo é obstinado de coração, esse povo é difícil, é ruim. Quer saber de uma coisa, Moisés? Eu vou matar todos eles, e de você eu vou fazer uma nova geração. Quando Deus fala isso, Moisés, como o intercessor, compra a briga para ele. Moisés diz: Senhor, o que as nações vizinhas vão dizer a teu respeito? O que vão falar do Senhor? Tirou o povo e não teve capacidade de concluir a obra. Ele começa a conversar com Deus, e percebendo que Deus estava determinado, Moisés faz um pedido para Deus. Moisés diz para Deus: Senhor, se for para o Senhor acabar com esse povo, então risca o meu nome do livro da vida. E a Bíblia nos diz que Deus, ele não toma o culpado por inocente, e não condena o inocente se ele não deve nada. Deus resolve então usar de misericórdia com o povo por causa de Moisés. Aí nós
diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, não era apenas com ele, ele disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E aí Deus se compromete, vai com Moisés, e eu quero pregar sobre esta consciência de Moisés. E se fosse para me dar um tema para essa mensagem, eu diria: a consciência que todo cristão verdadeiro precisa de ter. E se tivesse mais pessoas não evangélicas aqui, eu não diria cristão, eu diria a consciência que todo ser humano precisa de ter. Mas como estamos apenas em crentes aqui, deixa-me seguir esse caminho. A consciência que todo verdadeiro cristão precisa de ter é essa que Moisés tinha, a consciência de que melhor é ficar do jeito que está do que tentar seguir a caminhada sem a direção, sem a orientação do Senhor Jesus. Aleluia! Eu anotei uma frase que eu acho muito interessante, que ela vai nos dizer assim, aleluia, ela vai nos dizer assim: uma jornada pode ter muito mais do que apenas um destino. Resumindo, esta frase quer dizer: não basta saber onde quer chegar, também é importante planejar a ida até lá. Não basta apenas você saber que vai para o céu, tu tem que saber como é o caminho para que você possa chegar lá. Porque uma coisa é você saber o destino, outra coisa é você seguir na trajetória até o destino que te espera. Moisés, ele tinha plena consciência que continuar aquela caminhada sem a presença de Deus com ele seria inútil. E segura aí, irmão, que eu vou pegar meio que suave hoje, mas eu preciso te conscientizar a nossa fragilidade. Eu quero nessa noite te conscientizar que tu não é nada. Eu quero terminar essa mensagem, mas deixar na tua cabeça que tu não vale nada, que tu não é nada, que tu não pode nada. Irmão, o que é isso? Isso é a verdade bíblica. A palavra de Deus nos mostra isso, irmão. Que se nós somos alguma coisa, não é mérito nosso. Se nós temos alguma coisa, não é mérito nosso. Se nós fazemos alguma coisa, não é mérito nosso. Irmão Geraldo, pastor, por que o Senhor quer trazer essa mensagem hoje? Porque Deus pôs ao meu coração, aleluia, a preocupação em que muitos cristãos, por nós estarmos em um mundo que jaz no maligno, e que Paulo vai dizer que o príncipe deste século cegou o entendimento de muita gente, e com isso tem muita gente inflamado pela ideologia deste século. E qual é, irmão Geraldo? Antropocentrismo e materialismo. As duas ideologias
que eu posso, de que eu faço, de que eu tenho. Já viu alguns cristãos assim, com essa mentalidade medíocre, porque na verdade não tem nada, não faz nada, e não é eu que estou falando, é o próprio Senhor Jesus que disse: sem mim nada podereis fazer. E aí a gente vê alguns crentes por aí se esquivando, se achando, e isso é um perigo. Por quê? Porque Deus não suporta o soberbo, a arrogância. A Bíblia nos diz que Deus abate essa classe de gente, mas aos humildes, a Bíblia nos diz que Ele concede graça. Então, irmão, deixa eu tentar te explicar uma coisa, e não me leve a mal do que eu vou falar, mas eu e você somos apenas pó. Apenas pó. E nós somos tão ruins, irmão Zé Quintino, que quando a gente morre, nem formiga come a gente. Somos pó, irmão. Não se esquece disso. Não pense que é melhor do que o irmão. Não pense que é mais importante que o irmão. Tu é pó. Tu é pó. Tu é pó. Jó tentou pressionar Deus. Lá no seu livro, no capítulo 38, verso do 1 ao 5 e também o verso 21. Quando ele começa a se achar perante Deus, Deus responde para ele e diz: aonde tu estavas quando eu fundei a terra? Quando eu tracei os limites, as medidas dela, mostrando para Jó a sua pequenez, a sua limitação, a sua fragilidade. Ei, que Deus possa nos dar essa consciência. Se eu canto é Ele, se eu prego é Ele, se eu toco é Ele, se eu visito é Ele, se eu oro é Ele, se eu tenho é Ele, se eu posso é Ele, nós não somos nada. Isaías tentando mostrar a pequenez humana, Isaías vai dizer assim: olha, todos os nossos atos de bondade, todos os nossos atos de justiça, Isaías diz, é como um trapo de imundícia perante Ele. Ô irmão, tu vai entender porque Deus está falando isso. Talvez hoje tu não entende, tu diz: irmão Geraldo, eu não preciso de ouvir isso, eu não tenho nada, eu sou o mais pequeno. Mas talvez seja Deus te vacinando nessa noite. Talvez seja Deus te prevenindo nessa noite para aquilo que Ele tem para te dar, para aquilo que Ele tem para colocar na tua mão. E Ele vem com esta palavra nessa noite, a consciência que todo cristão verdadeiro precisa de ter, é que sem Deus não vale a pena, é que sem Deus não adianta insistir. Irmão, a Bíblia vai nos mostrar alguns casos de alguns homens que pensava que era, que fazia. Lembra de Nabucodonosor no capítulo 4, 5 do livro de Daniel? Quando ele sai assim do seu palácio, olha aquela beleza daquele jardim suspenso. Olha para toda a tua grandiosidade. E ele diz assim: não é essa
grande Babilônia, que eu, com a força do meu braço, a edifiquei. A Bíblia nos diz que antes que ele terminasse de falar, do céu bradou uma voz e diz: chega, basta. Irmãos, somos pó, somos cinzas. Somos pó, somos cinza. Quando lemos o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 20, capítulo de número 64, 40, melhor dizendo, Isaías 40, verso 15, Isaías vai dizer assim: todas as nações são como gotas de um balde de água perante ele. Tu já parou para pensar quantas nações? Só para tu ter uma noção, a Índia é o maior país, a maior nação em termos de popularidade, em termos de gente, de pessoa, de habitante. E Deus vem e diz: olha, todas as nações são como gotas de um balde de água. E aí tem muitos cristãos, irmãos, inflamados pela ideologia desse século materialista, que punha na mente da gente que você tem que ter, se você tem, você vale. E aí tem muitas pessoas indo nessa ideia, porque tem um sapatinho, porque tem um palitozinho, porque tem um carrinho, porque tem uma casinha, já se acha superior. Ei, nesta santa ceia, Deus quer falar contigo que é a graça dele, é a misericórdia dele. Paulo escrevendo a Tito, Paulo vai dizer para ele: a graça de Deus foi manifestada a nós, aleluia, trazendo salvação. Até para ser salvo foi graça, foi favor imerecido, ou seja, tu não merecia, mas a graça te alcançou. Paulo escrevendo a Filipenses capítulo 2, verso 8, verso 9, Paulo vai nos dizer que é pela graça que nós somos salvos. E Paulo vai mais a fundo dizendo: isso não vem de você, para que você não se glorie. É graça. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 3, irmão. João vai dizer assim: sem ele, nada do que foi feito se fez. Se tem alguma coisa feita, foi ele. Se tem alguma coisa feita na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua família, foi ele. Foi ele. Foi ele. Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 1, verso 17, Paulo chega a dizer que todas as coisas subsistem por ele. Tu não entendeu? Deixa eu te explicar. Sabe o que é subsistir? É você estar vivo nessa terra, existente nessa terra. Tu só existe nessa terra por causa dele. Porque se fôssemos olhar para a tua família, tem alguns aqui que nem a família queria ele vivo. Se fôssemos olhar para os amigos, nem os seus amigos queriam você vivo. Se fosse olhar para Satanás, nem se fala. Esse que não queria você vivo. Mas Deus permitiu trazer você à existência, para que por intermédio da tua vida, o nome dele possa ser glorificado. Aleluia! Paulo escrevendo aos Romanos 11:36, Paulo vai dizer que é para ele, por meio
permita Satanás te iludir. Olha que exemplo que Moisés vai nos dar. Deus já tinha falado: Moisés, eu vou com você, só para você ter paz. Moisés, eu creio que ele dá uma olhadinha no povo, dá uma olhada na caminhada e diz: Senhor, se o Senhor não for conosco, eu prefiro morrer aqui mesmo. Que consciência! Oh, irmão, se nós tivéssemos essa consciência de pedir a direção dele primeiro, quantos problemas nós teríamos evitado. O problema é que no decorrer da caminhada, às vezes, irmão Sebastião, a gente se esquece, a gente se empolga tanto, a gente se anima tanto. Eu acredito que se eu fosse Moisés nesse versículo aqui, já que no 14 ele falou: eu estou com você, vamos junto, eu já ficava todo alegrinho. Mas Moisés para, dá uma analisada e diz: Senhor, se o Senhor não for, é a mesma coisa que eu estiver dizendo: me mata aqui mesmo. O irmão, não vale a pena caminhar sem Jesus. Não vale a pena caminhar sem Jesus. Não vale a pena. Olha que eu já tentei, já me desviei, já fui para um canto, para o outro, mas eu cheguei na conclusão: não tem como, não dá. Por que, irmão Geraldo, que não dá? Porque o final é incerto. O final é incerto. Você não sabe aonde vai chegar, não sabe nem se vai chegar. Ah, pastor, aí tu está pegando pesado. Não estou não. Eu me lembro que no mês de maio eu sentei na mesa com o meu primo, ela é mais novo do que eu, de 28 anos, e eu disse essas palavras para ele. Eu disse: Douglas, chama Jesus para caminhar contigo, aceita ele, que você vai ver que a tua vida terá um sentido, terá um propósito. Sabe o que ele falou para mim? Ele disse: como primo eu vou, aleluia, seguir esse negócio de igreja, não tem como. E eu vim do Paraná para cá. Quando foi lá para o meado do ano, mataram ele. E aí quando eu voltei lá, minha tia veio, sabe, pagar de boazão, desviava. Eu disse para ela: tia Vera, para de bobeira. A senhora sabe que se a senhora não aceitar Jesus Cristo e chamar Ele para guiar o teu caminho, tu vai encontrar com Ele. Ela trufou o bico desse tamanho comigo, ficou alguns dias sem falar comigo, mas eu não me importei, porque a verdade, eu falei: irmão, sem Jesus não vale a pena. O que tem de pessoas quebrando a cara, porque quer fazer do jeito dele, da forma dele, eu posso, eu faço, eu mando, inflamado pela ideologia deste século, que é antropocentrismo, que quer colocar o homem no centro. Mas Deus está de olho, porque Deus é soberano, Deus é grandioso, Deus é poderoso, e não permite que isso aconteça. Livro das Lamentações de Jeremias, lá está escrito assim: a misericórdia do Senhor, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus, tu não estaria aqui nessa noite. Se não fosse a misericórdia de Deus, tu não estaria aqui para participar dessa Santa Ceia. Então, ao tomar este pão, ao comer este pão e ao tomar este vinho, faça o que Ele mandou. O que Ele mandou
falou, ele disse assim: fazer isso em memória de mim. Ou seja, ele só quer que tu lembra que foi por causa dele. Ele só quer que tu lembre que foi por causa dele. Aleluia, que tu está aqui participando dessa ceia. É por causa dele que tu tem uma esperança de glória na eternidade. É por causa dele que você está aqui para servi-lo. É por causa dele, é por causa dele. Não esqueça disso. Então seja grato.